Fala concurseiro, concurseira, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende de que momento você está assistindo esse vídeo. A gente está aqui para falar um pouco sobre direito penal, né? Do título dos crimes contra a pessoa. E o capítulo é o crime contra a vida. É isso que a gente vai abarcar, a gente vai falar um pouco sobre esse conteúdo. Espero que vocês possam curtir esse vídeo, se inscrever também para continuar acompanhando novos conteúdos. Como mencionado, né? A gente vai falar aí dos crimes contra a pessoa. Entrando no capítulo 1 dos crimes contra a vida, a gente vai falar dos artigos 121 até o artigo 128 do Código Penal Brasileiro, que é o que rege as tipificações penais e as suas condutas. E podem deixar aí dentro dos seus comentários, ou até mesmo na nossa página do Instagram, dúvidas sobre o conteúdo, né, sobre o que a gente vai explanar aqui. Sem mais delongas, vamos começar aqui com o homicídio simples, né? O homicídio simples, ele é um crime tipificado no Código Penal. E pensar no homicídio é uma ideia bastante simples, né? O que é homicídio? É matar alguém. Então, como traz aí o artigo 121, o crime de homicídio se revela pela conduta de matar alguém e a pena dele é de reclusão de 6 a 20 anos. A gente tem uma situação que ela causa a diminuição de pena, a diminuição não é um atenuante, é uma diminuição, que ela é trazida nesse parágrafo primeiro aqui dentro do artigo. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre o homicídio privilegiado, né? Impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção. E aí, como é que a gente pode trazer um exemplo? O cara tá lá, ele tá de boa, curtindo com os seus amigos, e aí chega alguém e avisa ele que a sua filha, ela sofreu violência sexual, né, por parte de um vizinho. E que nesse momento, nesse exato momento em que ele estava se divertindo com alguns amigos, num local próximo onde ele reside, essa violência sexual que a filha dele sofreu foi descoberta, que o cara estava lá, inclusive, né, mediante essa descoberta, ele foi flagrado cometendo aquele ato por populares, e aí foram correndo avisar esse homem, né? E aí, mediante aquela surpresa, né, e aquela situação que estava acontecendo naquele momento, ele se desloca até onde o suposto indivíduo cometeu aquela violência sexual contra a sua filha e desfere golpes de faca, né, contra esse suspeito que vem aí a falecer. Então, o que é que aconteceu naquela situação? Ele estava em um ambiente diferente, mais próximo. Ele recebeu uma notícia que o deixou instável emocionalmente, né? Aí a gente pode falar do relevante valor social ou moral. Ele recebeu a notícia de que sua filha tinha sido violentada sexualmente. Então, de imediato, ele foi até o local e esfaqueou ali o suposto indivíduo que tinha cometido aquela agressão contra sua filha. Por quê? Porque ele estava sob domínio de violenta emoção. Então ele foi lá e cometeu o crime de homicídio. Mas aí há de se falar em homicídio privilegiado. E aí notem que o parágrafo ele fala assim, ó, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então a gente pode pensar dessa forma também. Se ele recebe a notícia de que sua filha foi violentada sexualmente por um determinado indivíduo, e esse indivíduo ele consegue evadir do local, ele consegue sair daquele local, mesmo após ser pego em flagrante, ele consegue escapar, e aí o José, vamos dar o nome de José ao fulano, né, ao pai, ele não consegue encontrar aquele indivíduo naquele momento, mas planeja ainda assim tirar a vida daquele indivíduo assim que o encontrar, e aí por esse motivo ele recorre até um João que tem um revólver calibre 38 para poder dar fim, né, dar cabo à vida daquele suposto indivíduo que violentou a sua filha, ele não vai mais incorrer no homicídio privilegiado. Nesse momento ele não está agindo mais em seguida à injusta agressão. Ele vai planejar e aí ao encontrar o suposto indivíduo que cometeu a agressão sexual contra sua filha, ele vai executar o ato, né? Ele vai praticar o crime de homicídio, né? Pelo contrário,
A depender da forma como ele conduzir a situação, né, o ato, ele pode entrar em uma das qualificadoras que a gente vai ver aí daqui a pouco, né, para o crime de homicídio, e aí não mais responder por homicídio privilegiado. Então notem isso, né, que a prova ela pode trazer essa questão nesse sentido. O homicídio privilegiado ele é logo em seguida a injusta provocação da vítima, né, e aí o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado, né, que eu trouxe na nossa parte direita uma especificação de alguns casos que nós já vimos que ficaram famosos, né, no Brasil, de homicídios que foram triplamente qualificados, tá bom? Eu tenho aqui o caso dos Nardoni, né, que não sei se vocês não se recordam, que a menina ela foi jogada do edifício, né, porém ela já estava morta, ela tinha sido morta pelo casal. E aí eles também responderam por um homicídio triplamente qualificado naquela situação, né? Teve o caso da Elisa Samúdio, onde a gente teve como réu o Macarrão. E o caso da Susana von Richthofen, né? Que ela colaborou ali, ela arquitetou para poder matar os pais. Então foram 3 casos que ficaram bem famosos na mídia com relação ao meio como eles foram arquitetados, né, como eles foram executados, e todos os 3 casos eles foram qualificados de forma tripla. A gente vai ver aqui o que é essa qualificadora, o que é essa qualificação. É bom lembrar que o homicídio qualificado ele entra no rol dos crimes hediondos, tá bom? Então todo homicídio qualificado ele é crime hediondo. E existe uma lei própria já que regula os crimes hediondos, que a gente vai falar em um outro momento. Aqui o parágrafo 2 traz para a gente, né, quando é que acontece o homicídio qualificado. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, né? Então, você encomenda a morte de alguém, né? A pessoa encomenda, aquele sujeito ali encomenda, através de uma recompensa ou de um pagamento, a morte de um terceiro, né? Então, aí entra na questão do homicídio qualificado. Motivo fútil. Motivo fútil é aquele motivo desproporcional. Então, vamos lá. Você está caminhando pela rua e aí você está com seu primo. Seu primo acaba pisando no pé de uma terceira pessoa, sem querer. E aí, pelo fato desse pequeno acidente que aconteceu, essa terceira pessoa puxa um revólver, calibre 38, e deflagra disparos contra o seu primo. Então, aí é motivo fútil. A morte ela foi desproporcional ao que tinha acontecido anteriormente, né? Então, quando a ação final ela é muito desproporcional a como ela deveria ser, a gente pode qualificar aí como motivo fútil. Parte 3 aqui, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então, vamos lá. Um indivíduo qualquer, revoltado com a demissão dele, decidiu que ia matar o chefe. Então, ele decidiu que ia dar cabo na vida do seu chefe, porque na mente dele, o chefe dele era o grande responsável pelaquela sua demissão, né? Ele é responsável por todas as tragédias que aconteceram na sua vida, a partir do momento que ele foi demitido ali do seu antigo emprego. Então, ele decide instalar alguns explosivos na área onde o seu chefe e o restante de toda a sua equipe trabalham, para que, ao explodir esses artefatos, o seu chefe aí venha a ter o destino que ele precisa, né? A morte. É o destino que ele quer alcançar para o seu ex-chefe, que é a morte, né? O homicídio. Aí a gente pode perceber 2 coisas que a parte 3 aqui nos traz. Ele usou ali explosivo, né? E ele ainda trouxe aí perigo comum. Por quê? Quem é que ele queria atingir? Ele queria atingir o chefe. Mas quando ele colocou artefatos explosivos para explodir aquela sala, ou salão, ou escritório, ou qualquer outra coisa, onde o chefe e outras pessoas terceiras, o ex-chefe no caso, e outras pessoas terceiras trabalhavam, ele está colocando em risco ali também, ele está causando um perigo comum às outras pessoas, porque quando ele explodir aqueles artefatos, não só o chefe dele vai vir a falecer, assim como outras pessoas podem falecer também ou ficarem aí feridas.
Então, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar de perigo comum. Qualificadora muito importante também, bastante cobrada em provas. Qualificadora 4 aqui, ó, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Né? Então, digamos que o sujeito ele pensou bastante em como tirar a vida de um outro sujeito, que ele descobriu aí que estava tendo um caso conjugal com a sua esposa. Então ele descobriu que o sujeito estava tendo um caso conjugal com sua esposa, mas ele não agiu de imediato, que a gente vai se relembrar. Né? O homicídio privilegiado é quando a pessoa age logo em seguida à injusta provocação da vítima. Né? Então não houve um conflito ali de interesses, não houve uma situação específica para que gerasse aí uma ação que pudesse acarretar no homicídio privilegiado. Não, ele descobriu, mediante essa descoberta, ele planejou, através da utilização de uma rede social, de uma rede por aplicativo, através de conversas com esse sujeito, ao qual ele descobriu que estava tendo um relacionamento extraconjugal com a sua mulher, com a sua esposa, ele combinou, se passando por uma outra mulher, um encontro com esse indivíduo. Né? E aí, ao chegar lá no encontro, o indivíduo percebeu que ele tinha sido enganado, mas já era tarde, porque de posse de uma pistola calibre 40, o sujeito aí que se descobriu ter sido traído deflagrou diversos disparos contra esse terceiro, né, que veio aí a óbito, homicídio qualificado. Né? Ele foi feito mediante emboscada, então ele se encontra aí qualificado pela quarta aí qualificadora. Né? Traição é bastante importante, também costuma ser cobrado em prova. A traição sugere que a pessoa ela tem afinidade, interesses em comum, ligações com aquela pessoa. Né? Então não necessariamente precisa ser um caso conjugal. Pode ser irmãos. Irmãos, eles possuem laços sanguíneos, eles possuem afinidade, possuem interesses que vão na mesma mão. E aí, de repente, o irmão decidiu matar o outro. Entendeu? Pela confiança que a vítima tinha no seu irmão, ela acabou sendo atraída para uma situação que permitiu que acontecesse ali aquele homicídio qualificado. Então aí também foi uma situação de homicídio à traição, porque existia uma relação de confiança, essa confiança ela foi usada para se chegar ao destino final, né? O objetivo final que era aí tirar a vida, que era matar alguém, que nesse exemplo que eu trouxe para vocês era o irmão do executor. A qualificadora 5 aqui, ó, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, né? No caso do Nardoni, que a gente teve a morte, né, da criança e logo em seguida, para ocultar, né, o crime, a criança foi jogada do edifício, né, para dizer que o óbito decorreu aí de uma queda. Então, e diversos outros exemplos, né, onde o criminoso ele busca transformar um cenário, modificar como as coisas aconteceram, para fazer que parecer que foi um acidente ou aconteceu de uma outra forma, mas aí através da investigação é possível perceber que a pessoa ela fez aquilo aí para assegurar a execução do crime ou a ocultação daquele crime que ela praticou anteriormente. Né? E aí está descrito na qualificadora 5 para a gente. E o que é que acontece quando a gente tem um homicídio feito de maneira qualificada? Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai se recordar que a pena de reclusão para o crime de matar alguém é de 6 a 20 anos. Para o homicídio privilegiado, a gente tem uma redução da pena de 1/6 a 1/3. Mas no qualificado, a pena ela vai ser de reclusão de 12 a 30 anos. Então, essa pena ela vai ter um acréscimo. Né? Então, ela dobra. Percebam aqui, ó. 6 anos passa a ser 12 anos a pena mínima, né? De 12 a 30 anos. Então, isso que a qualificadora faz, ela progride. Então, lembrando também que por ser um crime hediondo, o início do cumprimento da pena tem que ser necessariamente em regime fechado. Então não pode ser em regime aberto, nem semiaberto. A pena tem que iniciar o cumprimento no regime aí fechado.
E aqui a gente fala um pouco sobre o feminicídio, né? Apesar das pessoas pensarem que se trata apenas de um homicídio, não. O feminicídio ele se enquadra aí dentro do homicídio qualificado. E aí a gente fala sobre a lei número 13.104, de 9 de março de 2015, que é a lei que regulamentou, né, o feminicídio. Então perceba, não é, não é em 2015 que passou-se a ter o assassinato de mulheres em decorrência do fato delas serem mulheres. Isso já acontece há bastante tempo. Porém, apenas em 2015 isso foi realmente regulamentado por uma lei específica, que aí trouxe alteração no Código Penal para poder trazer as disposições sobre o feminicídio, né? Aqui a gente vê essa qualificadora falando que o que é que o crime de homicídio qualificado, o feminicídio, é. Como ele é executado? Ele é executado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tá bom? Aí traz essa inclusão dessa lei. Então, o homicídio qualificado, no caso do feminicídio, ele não é só a questão de você tirar a vida de uma mulher, né? No caso, você tirou a vida da mulher por ela ser mulher, né? Em razões da condição do sexo feminino. Vamos falar um pouco aqui mais do parágrafo 2. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, né? Ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, a pessoa ela menospreza a condição daquela mulher, ela discrimina. Ah, você é mulher, você que é responsável pelas tarefas de casa, e aí começam as agressões, e aí já entra na questão da violência doméstica, né? Então, nessa situação aí, o crime de feminicídio, ele vindo a ocorrer o homicídio da mulher, aí sim ele vai ser caracterizado, né, como uma qualificadora. A pena ela é a mesma para as outras qualificadoras, tá bom? É reclusão de 12 a 30 anos. Aqui na direita eu trouxe informação para vocês, ela é de 2015 a 2017, né? Trazia que um inquérito a cada 3 horas era aberto para apurar, né, os crimes de feminicídio. 8 inquéritos por dia, 234 inquéritos por mês e 2.806 inquéritos a cada ano. Então, são números bastante expressivos. É importante que a gente esteja sempre pesquisando, averiguando, para entender como é que esse cenário atualmente se encontra, né? Houve uma redução nos crimes de feminicídio? Houve um aumento? Se houve um aumento, por qual motivo? Se houve uma redução, por qual motivo? Como o sistema penal, o Código Penal encara isso, né? Como acontece a progressão dessas pessoas que são condenadas pelo crime de feminicídio? É importante como cidadão entender essas nuances para que a gente possa até mesmo criticar, sugerir ou apoiar técnicas e projetos que envolvam esse tema, né? Isso é bastante importante. Ainda aqui sobre o homicídio qualificado, a gente fala sobre aquele praticado contra os integrantes das forças de segurança, né? Contra os militares, que é o artigo 142, e contra as forças de segurança, que é o artigo 144 da Constituição Federal, né? E integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela. Então, uma quadrilha resolveu executar um policial militar pelo fato dele ser policial militar, entendeu? Aquele policial militar, ele atuava de uma forma bastante constante, intensa, realizava muitas prisões, e aí aquele grupo de pessoas decidiu que daria cabo à vida daquele policial civil, daquele policial militar, do policial rodoviário federal, pelo fato de que ele era policial, entendeu? Por causa da sua função, né, do exercício da função ou em decorrência dela. Ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa mesma condição também. Então, é sabido que a mãe de uma pessoa policial, né, o filho dessa pessoa, dessa mãe, é policial militar, por um grupo, e aí ou por uma outra pessoa, um terceiro, e essa pessoa, pelos seus motivos, que podem ser variados, foi lá e executa a mãe desse policial, né, em decorrência do quê? Do filho dela ser policial. Aí vai entrar nessa qualificadora da parte sétima, né, das qualificadoras do homicídio qualificado. Parte 8 aqui. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou
proibido, tá bom? A gente tem alguns calibres aí que são de uso restrito ou proibido, como o 9mm, .40. Então, homicídio que é praticado usando armas desses calibres de uso restrito ou proibido também são qualificados, tá bom? Eles também têm uma pena maior. Os crimes hediondos, a prática de tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, tá bom? Também é insuscetível de fiança. O que é insuscetível? Não se sucede. Também, então não é possível solicitar anistia, nem graça, nem indulto, e muito menos solicitar pagamento de fiança para se ter a liberdade, no caso dos crimes hediondos, na prática de tortura, no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e do terrorismo. Isso é muito importante grifar. Caiu inúmeras vezes, caiu já inúmeras vezes em provas, tanto de concursos como de vestibulares e simulados, né? Então a gente precisa ter bastante atenção. Essas qualificadoras costumam despencar em concurso público, tá bom? Dentro da matéria aí do direito penal, assim como também um pouco no direito constitucional, até porque isso também está elencado aí dentro da Constituição. Anistia, graça e indulto são instrumentos de perdão, né, da sentença, que provém a liberdade daquela pessoa que foi anteriormente aí condenada. A gente vai abordar isso em uma outra apresentação, em um outro momento. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado, que eu comentei anteriormente com vocês aí. A pena dos crimes hediondos, ela é cumprida inicialmente em regime fechado. Inicialmente, não quer dizer que depois não possa haver uma progressão, né? E aí a gente tem a figura também do homicídio privilegiado qualificado. Isso pode acontecer? Pode. No entanto, é necessário que exista uma qualificadora e uma... Deixa eu trazer para vocês aqui. Pronto. Uma privilegiadora de natureza subjetiva e uma qualificadora de natureza objetiva, né? O que é que eu estou querendo dizer? As qualificadoras subjetivas são contrárias às privilegiadoras subjetivas. Um exemplo, não dá para dizer que alguém cometeu um crime por motivo de relevante valor social e que tenha sido fútil ao mesmo tempo, né? Então, como a gente viu, a qualificadora do homicídio qualificado, uma delas, motivo torpe. Então, como é que alguém matou alguém, uma outra pessoa, por injusta provocação da vítima, né? Que aí a gente entra no homicídio privilegiado, porque aquela outra pessoa pisou no pé dela. Então é um motivo torpe, né? É um motivo muito pequeno, banal, para se chegar a matar alguém. Então é necessário que exista essa combinação eficaz aí entre as qualificadoras e as privilegiadoras para que possa ter a figura do homicídio privilegiado qualificado. Aí no homicídio privilegiado qualificado, aí a gente não tem a questão do crime ser hediondo, né? Ele deixa de ser hediondo a partir do momento que ele tem a privilegiadora. Mas o homicídio qualificado privilegiado existe sim, privilegiado qualificado existe sim, e ele tem sido figura constante dentro dos debates aí no meio do direito penal. E é muito importante a gente saber, né? Ele também é conhecido como homicídio híbrido. Né? É muito importante a gente saber dessa figura aí e levar para as nossas avaliações. Homicídio culposo, né? Homicídio culposo, aí a gente fala sobre a Lei 4.611 de 65, né? Bem antiga já. Ele tem uma pena muito mais branda do que o homicídio doloso, né? Quando a gente falou dos homicídios anteriores, eles tinham a intenção de ser executados, né? Quando a gente está falando aí do artigo 121, que é o homicídio simples, quando a gente fala do homicídio qualificado, também do feminicídio, do homicídio praticado contra agentes da Força de Segurança Pública, com arma de fogo de uso restrito ou proibido, enfim, os hediondos. A gente está falando aí do crime doloso, quando se há a intenção de matar, né, de atingir aquele bem jurídico tutelado que é a vida, né, tirar a vida de alguém, matar alguém. Já no homicídio culposo, esse pressuposto é deixado de lado, né? Ele descreve o ato ilícito quando praticado sem a intenção. Ele tem a culpa, mas ele não tem a intenção de matar. Isto é, com imprudência, imperícia ou negligência. E aí eu trouxe para vocês um amparo aqui,
que o crime culposo possui em regra os seguintes elementos: a conduta voluntária do agente, a inobservância do dever de cuidado, o resultado naturalístico involuntário, o nexo causal, a tipicidade da conduta culposa e a previsibilidade objetiva. Então, em poucas palavras, o que seria isso? Né? A conduta voluntária. Por exemplo, a pessoa trafegar na contramão. A conduta foi voluntária, a pessoa escolheu trafegar na contramão. Conduta voluntária. E na observância do dever de cuidado. A pessoa deveria observar, ter o cuidado de que trafegar na contramão é perigoso. Então, ela deixou de observar naquele momento, quando ela teve a conduta voluntária de trafegar na contramão, que ela precisava ter o dever de cuidado. O resultado naturalístico, involuntário também. Ela entrou na contramão e aí, naquele exato momento, vinha um outro veículo e aí teve a colisão. Resultado naturalístico involuntário. A pessoa que entrou na contramão, ela queria que houvesse uma colisão? Não. Por isso que ele é involuntário. Nexo causal, que é a relação entre a conduta involuntária da pessoa e o final, né, e o resultado. A tipicidade da conduta culposa, que está previsto aqui no Código Penal, como a gente está vendo. E a previsibilidade objetiva. A pessoa não queria que aquilo acontecesse, mas era capaz de prever. Entendeu? Olha, se eu vou entrar na contramão, pode acontecer de eu me chocar com outro veículo. Isso é previsível. Né? E aí, falando um pouco mais da imprudência, da imperícia e da negligência para vocês, a imprudência é o ato que é feito sem a cautela, né, sem o cuidado necessário. Né? Então, quando a gente tem um crime culposo por imprudência, ele sempre aconteceu de forma ativa. Né? Esse exemplo que eu trouxe para vocês mesmo aí, ele foi de forma ativa. A pessoa sabia que ela não deveria ir para a contramão, que ela não deveria trafegar na contramão, mas ainda assim ela foi. Então o sujeito ativo ali naquele momento tinha essa noção. Ele foi imprudente. E aí a culpa, ela toma forma quando o crime acontece. É aquela batida que gerou uma lesão corporal em terceiro, né? Que gerou um homicídio culposo. Então naquele momento a culpa surge, que é quando acontece a situação, que é quando acontece o resultado. Na negligência, a gente fala de deixar de tomar um determinado cuidado necessário. Por exemplo, eu vou sair para viajar e eu deixo de reparar se os meus pneus estão carecas, deixo de verificar se o meu sistema de frenagem realmente está regulado. Então, se for através de perícia constatado que a pessoa poderia prever aquele resultado e ainda assim ela negligenciou, né, aqueles pneus carecas, mal conservados, aquela direção com problemas, aquele sistema de frenagem também com problemas, e saiu e foi viajar. E isso ocasionou um acidente, uma colisão com vítimas. Então aí a gente tem a figura do crime culposo por negligência, tá bom? É importante ressaltar que o homicídio culposo por negligência ele vai acontecer se alguém morrer, entendeu? Se houver a colisão, não tiver vítimas, não vai ter como caracterizar aí o crime culposo por negligência. E a imperícia, né? A imperícia ela vai estar sempre ligada a... Opa! A imperícia vai estar sempre ligada a pessoa ter um ofício, né? Ela tem aquele ofício, ela seria, em tese, capacitada para praticar aquele ofício. E aí, por desconhecer ou por não ter a técnica, ela acaba gerando um dano, né? Que esse dano é um resultado previsto como um crime, né? É uma tipificação criminosa. Aí a gente tem alguns exemplos aqui de conduta imperita que gera um crime. O médico ele vai curar uma ferida e amputa a perna do paciente, por exemplo. Um atirador de elite que alveja a vítima em uma situação de operação. Então são condutas aí de crime culposo, né, de homicídio culposo. E ele vai estar sempre relacionado ao ofício, né? Ao exercício de uma profissão ou ofício. Né? Se não existe uma profissão ou ofício, aí não vai ser um crime culposo por imperícia, vai ser um crime culposo por imprudência, por deixar de lado a necessidade de cuidado. Isso a gente tem que ter bem em mente, né? O crime culposo ele tem essa extensão, mas ele costuma ser mais tranquilo, desde que a gente tenha em mente que ele é envolvido entre a imperícia, a negligência, a imprudência, desde que a gente tenha em mente que ele tem uma pena menor do que o homicídio qualificado, né, que é a pena aí de detenção de 1 a 3 anos, a sua prova pode vir trazendo pena de reclusão, não é. A pena de reclusão é no homicídio simples.
e no homicídio qualificado. Vamos lá, ó. Pena de reclusão de 6 a 20 anos, artigo 121, matar alguém, e pena de reclusão de 12 a 30 anos no homicídio qualificado. Então tenham isso muito bem em mente. O homicídio qualificado, tá bom? Que tem pena de reclusão, ó. E o homicídio simples, que também tem pena de reclusão. Não há que se falar de pena de reclusão no homicídio culposo. A pena que a gente tem é de detenção. E aí a gente já fala de sistemas, né? Regime de pena. Qual a diferença da pena de reclusão para de detenção? Isso é um assunto para um outro momento. Mas a pena de detenção é uma pena mais leve do que a pena de reclusão. Causas de aumento de pena. Né? Vamos falar aqui. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, que é que a gente comentou antes. Né? Existe uma profissão, se subentende que a pessoa é capacitada para aquela profissão. Se ela gera um homicídio culposo pela inobservância da regra técnica, ela vai ser responsabilizada, mas dentro aí do rol do homicídio culposo e não do homicídio doloso. Ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Então, todas as situações aí são situações que irão acarretar um aumento da pena de 1/3, tá bom? Sendo doloso, o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60. Né? Então, se o crime ele agiu com a vontade de matar, né? A gente fala do homicídio simples, e do homicídio qualificado, ainda assim vai ter um aumento da pena aí de 1/3, né? Se é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese, poderá aplicar a pena as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne aí desnecessária. Eu trouxe matéria, né? Que eu foi atropelado, né? E a óbito, ele foi atropelado pelo guincho em Campo Júlio. Se encaixa perfeitamente no que esse parágrafo 5º tenta dizer para a gente, né? O próprio agente ser atingido de forma tão grave. Então, o pai, ele ser atingido de uma forma com aquela perda, né, do filho, que o juiz chega assim e não aplica a pena aí pelo homicídio culposo, né? Ele entende que o pai tenha violado aquele bem jurídico tutelado que era a vida do filho, ele foi atingido de uma maneira tão grande que não é necessário nem mais sancionar a pena aí para aquele pai. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Aqui, né? Eu trouxe a figura aqui para poder parafrasear, né, com o que a gente está falando. Milícia privada. E aqui do ladinho, a gente tem uma figura também para parafrasear com o que a gente falou sobre deixar de prestar socorro. É crime e também é aumento de pena. A pessoa pode responder concomitantemente por 2 tipos penais, né? Aqui acima, sobre a inobservância da regra técnica, né? Uma pessoa notadamente aí da área de saúde que pode ter incorrido em algum tipo de erro médico e aí gerou o óbito do seu paciente. Vamos prosseguir aqui. Ainda sobre o aumento de pena, né? Parágrafo 7. A pena de feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Aí a gente vai ter algumas situações. Durante a gestação ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto. Nossa, são muitas formas de se aumentar a pena, são mesmo. A gente vai poder grifar isso fazendo leituras do Código Penal, fazendo anotações sobre esse assunto, das partes mais importantes. A gente tem que ficar batendo nesses parágrafos, nesses artigos, de forma que a gente possa manter grifado na nossa mente, para caso porventura caia na prova e cai muito,
a gente consiga ter êxito em responder aquela questão, tá bom? Isso aqui é muito importante dentro do direito penal, essa parte aí do capítulo dos crimes contra a vida. 2. Contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Isso é importante, ó. Não é apenas contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos. É interessante que saibamos que é com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, né? Então aquela pessoa ali, ela é indefesa, ela não tem a capacidade de se defender, de se proteger. É importante ter isso grifado também na nossa cabeça. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, né? Descendente, o avô ali agredindo a avó, acabou gerando o óbito dela na frente do filho ou do neto. Entendeu? Os filhos e os netos são descendentes dos avós. Né? Ascendente, o irmão foi lá e acabou assassinando o outro irmão na presença do pai, da mãe, do avô. Né? Ascendente. Então aí a gente também vai ter o aumento de pena de 1/3 até a metade, se o crime for praticado aí nessa situação, em uma situação como essa. Quarto, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Tá bom? Então, se o indivíduo cometeu homicídio em descumprimento das medidas protetivas de urgência aí, né, da Lei Maria da Penha, que são instauradas também por um juiz, ele também vai ter o aumento de pena na sua sanção, na sua condenação. Induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio e à automutilação. Né? Aqui a gente tem o artigo 122. Né? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Aí muita gente aí eu já vi na internet levar até mesmo em tom de brincadeira essa questão do induzimento, mas acontece muito, tá bom? E é crime. Trouxe uma figura aqui para exemplificar para vocês, né? Uma pessoa ali no parapeito, ali na varanda, né? De um edifício, aparentemente tentando atentar contra a sua vida, e a outra pessoa aqui embaixo, ó, pula, né? Ou seja, instigando que a pessoa prossiga com aquele ato, né? Além de ser uma atitude imoral, né? É crime e é previsto aqui no nosso Código Penal. Não há motivos para se fazer uma conduta como essa. Tá bom? Parágrafo 1º. Se da automutilação, né, ou seja, se a pessoa ferir a si mesma, né, ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, isso aí a gente vai falar sobre as lesões corporais graves ou gravíssimas num outro vídeo, no nosso próximo vídeo. Nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste artigo, a gente tem aí a pena reclusão de 1 a 3 anos. Né? Então a pena ela aí aumentou para o que tinha no caput anterior, né? no artigo anterior, que era o 122. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, então a pessoa foi lá e induziu, né? Você devia fazer isso mesmo, continue com essa prática, por que você não faz isso? E a pessoa vai lá e comete o ato. E aí a pessoa acaba vindo a óbito. A pena de reclusão é de 2 anos a 6 meses. Então perceba que o aumento da pena teve uma diferenciação interessante, né? Lá no artigo 122 a gente vê que a pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos, mas se realmente vem até a morte, aí a pena é de 2 anos a 6 anos. Né? Então aí a gente tem um mínimo do artigo 122 já começando, o máximo do artigo 122, desculpa, já começando aqui como um mínimo, né, no parágrafo 2, que lá a gente tem o máximo de 2 anos e aqui a gente já tem um mínimo, né, de 2 anos a 6 anos. Parágrafo 3º, a pena é duplicada. Se o crime é praticado por motivo egoístico, né, egoísta, torpe ou fútil, né, e se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Né, então, a gente tem a duplicação da pena. Se a pessoa for condenada a 3 anos de prisão, de reclusão, ela vai ter que cumprir 6 anos aí de reclusão. Parágrafo 4º.
A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, rede social, transmitida em tempo real. Então aí a gente fala muito, né, sobre não compartilhar o suicídio, não induzir ao suicídio, não trazer esse gatilho, não compartilhar informações que contribuam com formas ou técnicas de praticar o ato, né? Então a rede social não é terra de ninguém. Você também pode incorrer em um crime caso pratique a conduta prevista aí no parágrafo 4. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual, né? É líder do grupo do WhatsApp, é líder de uma comunidade no Facebook, que induz, instiga ou auxilia o suicídio ou automutilação, né? A pena é aumentada. Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2 do artigo 129 desse artigo. Então vamos lá, né, por partes. Parágrafo 1º deste artigo. Qual é o parágrafo 1º? Automutilação, tentativa de suicídio, tá bom? E aí, artigo 129, a gente vai ver ainda mais para frente, né? Vai responder pelo artigo 129 deste artigo. Parágrafo 7. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121. Né? Então, homicídio simples, né? A gente viu lá no início da nossa aula. Então, a gente vai responder aqui pelo homicídio simples, né? Matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, que é bem superior às penas que a gente tinha aqui no induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e automutilação. Infanticídio, né? Aqui a gente fala sobre o artigo 123. Infanticídio é matar sob a influência do estado puerperal, né, o próprio filho, durante o parto ou logo após. E aí, o que seria esse estado puerperal? O estado puerperal é relatado como um estado análogo ao estado depressivo, de confusão mental, inclusive, que a gestante ela apresenta após parto, né? Então pode se definir de forma simples dessa maneira. E aí, pelo fato de se entender que esse estado puerperal ele estava caracterizado, ele precisa ser caracterizado ali através da investigação, através das características que foram apresentadas naquele infanticídio, a pessoa ela responde por uma pena mais branda, né? E aí essa pena ela é de detenção de 2 a 6 anos, tá bom? Como eu comentei com vocês antes, o regime de detenção ele é mais brando que o regime de reclusão. Então, 1, 2, 3 traz daí, né? Matar sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Né? Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. A pena de detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Qual é o artigo anterior? Pronto. 125. 126, na verdade. É que eu trouxe essa observação para a gente aqui desse lado. Mas a pena que está sendo refletida com relação a isso aqui, né? A pessoa se não ser maior de 14 anos, não ser, ou ser alienado ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude grave ou ameaça de violência. Reclusão de 1 a 4 anos, que é o que traz ali no artigo 126, que fala sobre aborto com consentimento da gestante. Então perceba que na nossa esquerda a gente tem um aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Um outro lhe provoca esse aborto, ou ela mesma provoca esse aborto. É crime, tá bom? Só que ela responde aí por detenção. Só que no aborto provocado por terceiro, que é o que trata os artigos 125 e 126, a gente tem no 125 provocar aborto sem o consentimento da gestante, ou seja, ela não concordou com aquele aborto, ainda assim o terceiro provocou o aborto.
É uma pena de reclusão de 3 a 10 anos, que é muito mais pesada do que a de detenção de 1 a 3 anos, onde a gestante que provoca ou concorda que faça. E no 126, provocar aborto com consentimento da gestante, ainda reclusão de 1 a 4 anos. Né? Então perceba que a pena é menor porque houve esse consentimento aí da gestante, houve a concordância em proceder com o ato do aborto, né? Da interrupção. Mas por que tem um bloco de aborto, né, nesses crimes aí contra a vida, no capítulo dos crimes contra a vida, a gente já tem aí um crime de homicídio. Quando o aborto ele é praticado, não seria uma forma também de matar alguém? Essa é uma dúvida recorrente, né? Porém, já é doutrinado que a vida ela é dividida entre a vida uterina e a vida extrauterina. Então, o crime de homicídio ele somente é configurado na vida extrauterina, ou seja, a partir do momento que a criança ela é expulsa, né, para o ambiente exterior, a partir do momento do parto. Então, aí a gente tem configurado o crime de homicídio, tá bom? Que é o crime de matar alguém, ou infanticídio, se o crime é feito logo sob influência do estado puerperal, né, como a gente viu aí no artigo 123. Mas, se tratando da vida intrauterina, a gente fala de aborto, não há que se falar no crime de homicídio, ainda que se esteja tirando a vida aí de alguém. No Código Penal é tipificado dessa maneira, tá bom? A forma qualificada aí dos crimes, né? Artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de qualquer natureza grave e são duplicadas e se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então aí se a gestante ela tem lesão corporal de natureza grave ou se ela vem a óbito por causa do aborto provocado por terceiro, a pena vai ser aumentada aí de 1/3, tá bom? Artigo 128. Não se pune o aborto praticado aí pelo médico, tá bom? É o aborto necessário. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, e o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, né? Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser o representante legal. É sabido aí que existem essas duas formas de interromper a gestação no Brasil, pela legislação brasileira, que é quando não tem como salvar a gestante se não proceder com o aborto, e que é quando essa gestação é resultado do crime de estupro, né, comprovadamente. Né? É necessário que exista todo um processo, uma averiguação, uma investigação, para se ver que realmente se encaixa, até para que seja dado todo o suporte e apoio àquela gestante, àquela mulher que sofreu aquela agressão sexual naquele momento. E aí essas são as tipificações para se proceder com o aborto de forma legal, aí, né, entre aspas, que são amparados aí pelo nosso Código Penal brasileiro. Vamos ver se tem aqui mais uma coisa. 128, acho que a gente está finalizando, isso mesmo. Falar com vocês aqui, pedir que vocês possam seguir o nosso Instagram, né? A gente tem eu tenho uma rede no Instagram que é o Formando X. Se inscrevam no nosso canal, tá sempre compartilhando vídeos sobre esse assunto e sobre outros assuntos de direito penal, assim como sobre concursos e sobre outros aspectos da carreira de concurso público. Sou concurseiro, que nem vocês, né? Estou nessa corrida, por assim dizer, né, pelos cargos públicos. Atualmente sou policial militar no estado da Bahia, né? E estudo também para carreiras policiais. Curta o conteúdo, compartilhe se achar pertinente, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um abraço e vamos para cima, tá bom? Deixem sempre um tempo para vocês estudarem. Façam um cronograma. Se acharem melhor estudar por ciclos, estudem pelos ciclos. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que quem estuda 10 minutos por dia já estudou mais do que quem não estudou nada. Exercitem a leitura, ler é importante para que você possa ter uma boa dissertação, uma boa argumentação, um bom texto escrito, e a maioria dos concursos pedem uma prova discursiva na sua
após as suas provas objetivas. E deixe suas dúvidas, pode ser aqui nos comentários do YouTube, pode ser lá no direct do Instagram. À medida do possível eu vou estar respondendo a vocês também. O que não for possível responder, eu vou buscar e trago para vocês também, não tem problema nenhum. E no mais, um abraço, fiquem com Deus e vamos para cima que a vaga é nossa, tá bom? Tchau, tchau.